Olá, bem-vindos! O programa hoje está em festa. Completa nesta edição 1 ano de seu lançamento. Para comemorar, no estúdio conosco, o presidente do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, o advogado e juiz aposentado, Juarez Azevedo, e o engenheiro Paulo Roberto Pires do Couto, membro do INESP e responsável pela implementação de obras em toda Nova Lima, entre elas as construções das APACs masculina e feminina. É uma satisfação recebê-los. Ressaltamos nessa edição que o INESP tem por objetivo promover palestras, seminários, fóruns, cursos e debates aprofundados que culminem na proposição ou sugestão de melhoras para o sistema penitenciário e para a sua legislação. E há exato 1 ano, o INESP, o irradiador de ideias, leva até você, telespectador, o resultado dos esforços para a melhoria do sistema prisional, com enfoque no presídio de Nova Lima. Então, vimos ao longo do tempo que o presídio e Nova Lima, por exemplo, não foge ao perfil dos presídios em nosso país. Com apenas 84 vagas, tem hoje uma ocupação de cerca de 190 presos. Vimos que a reincidência impera com números acima de 85% no sistema penitenciário comum. Neste sentido, perguntamos ao presidente do INESP, Dr. Juarez. Dr. Juarez, fale-nos sobre o presídio aqui em Nova Lima. Pois não, doutora Vanessa. O presídio Nova Lima é algo que nos incomoda desde que aqui chegamos. Evidentemente que eu estou retornando um pouco no tempo, voltando ao período em que aqui exerci a magistratura. E a magistratura justamente na área penal e na área de execução penal. Desde que pela primeira vez eu entrei no presídio Nova Lima, aquilo me revoltou. É uma situação realmente que ser humano algum, por pior que seja, merece estar ali. E olha que eu falo com a experiência de quem durante 10 anos foi delegado de polícia. E eu andei por esse estado inteiro. E de todas as cidades pelas quais eu passei, apenas Uberlândia eu não exerci o cargo de diretor do presídio. Nas outras todas, seja presídio, seja cadeia, eu como delegado de comarca, eu estava à frente. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o presídio de Nova Lima é o que existe de pior no estado de Minas Gerais. Pois é triste ouvir isso, né, doutor Juarez? E qual que é a principal mazela do presídio? O que o senhor destaca de pior ali dentro? É justamente a finalidade da pena. Porque nós temos que ter uma coisa em mente. Pena não é vingança. Pena é aquilo que foi estabelecido na sentença para que a pessoa cumpra, mas o mais importante ainda é que nós entreguemos depois uma pessoa melhor do que quando ela entrou. Naquele local ali, doutora Vanessa, doutor Paulo Pires, é impossível você entregar um ser humano melhor do que ele entrou. Não existe possibilidade de recuperação de ninguém naquele local. Nós sabemos que aquilo era uma antiga estação rodoviária. Simplesmente levantaram paredes, colocaram grades na frente e colocaram ali homens. E já tivemos uma época em que mulheres também estavam ali, ou estiveram ali. E como recuperar essas pessoas? Não é possível. Então, há necessidade de uma construção de um novo presídio, doutor Juarez? Eu não tenho dúvida nenhuma. E desde que eu aqui cheguei, que eu luto por essa mudança, que eu luto por essa construção, por retirar o presídio de onde ele está. Nós já chegamos uma época, doutor Paulo Pires sabe disso, que ele vivencia esse problema conosco há muitos e muitos anos, nós chegamos a iniciar um processo de interdição do presídio. Sim. Certo? Mas como era muito difícil. Por quê? Era muito difícil. Porque cabia ao Estado, né, doutor Paulo, a construção do estabelecimento. E nós fizemos o quê? Conhecíamos, então, algo muito melhor do que um presídio. Conhecíamos a PAC. Então, demos uma parada no presídio e conseguimos a construção, ou melhor, conseguimos movimentar a comunidade para a construção da PAC. Então, eu vou perguntar para o doutor Paulo Pires, qual que é o objetivo, qual que é o nosso objetivo agora, o que o INESP tem feito para poder resolver a questão do presídio aqui em Nova Lima? Doutora Vanessa, a minha
chamada do Dr. Juarez para fazer parte do Conselho do Unesp se deve exclusivamente a essa missão de dotar Nova Lima e a comarca de Nova Lima de um presídio decente, onde os condenados possam pagar as suas penas e, mais ainda, foi através do Dr. Juarez, lá na ANAPAC, quando precisava de fazer lá uma sala multiuso para a dotação de ocupação, aliás, de computadores para estudo à distância, inclusive com cursos superiores. Estavam lá todos os computadores, já existia o programa no governo do estado, no governo passado, e da noite para o dia nós conseguimos construir essas salas de multiuso. Posteriormente, o Dr. Juarez falou: Paulo, agora vamos partir para a PAC feminina. Vamos contratar uma empresa. Eu falei: não, senhor. Aqui a melhor empresa está aqui, a mão de obra desses internos, e nós vamos comprar os materiais e eles vão construir essa PAC feminina, que foi construída, para se ter uma ideia, com 1/3 do preço normal de uma construção daquele padrão. O Dr. Juarez nomeou uma comissão de internos para fazer a compra de materiais, a fiscalização. Tudo isso foi feito com apoio do engenheiro Tasso Tibon. Eu ajudava em algumas coisas, ia lá no sábado, fizemos terraplanagem, e a nossa PAC feminina ficou pronta. Posteriormente, ele me chama para o Unesp. Eu falei: doutor Juarez, eu só vou da seguinte maneira: nós precisamos de focar na construção do nosso presídio. Ele falou: é a nossa meta maior. Porque o que o engenheiro civil ia fazer numa situação de estudos penitenciários? Nada. Mas, em termos de logística, de localização, de projetos de uma penitenciária, eu posso ser útil. E assim foi feito. Na administração passada, nós tivemos praticamente com a situação resolvida. E depois houve uma grande marcha ré com a saída do Dr. Juarez do governo. Ele era secretário de Segurança. E nós perdemos uma grande chance dessa construção. E é preocupante nesse momento, que o senhor citou a questão da PAC feminina, que o senhor ajudou na construção, idealizou a questão dos computadores lá dentro da PAC, e hoje nada disso funciona, né? Nós não temos isso dentro da PAC hoje em dia, e ainda estamos com o presídio aqui em situação de calamidade pública, né? Doutora Vanessa, um voluntário, no meu modo de entender, ele tem todo o direito de ir ajudar. Uhum. Mas, na administração do dia a dia, existem outras situações. Eu fiquei muito triste quando, simplesmente, da noite para o dia, encerraram as atividades da PAC feminina. Tá certo? O Unesp, então, ele é solidário a essa questão, né, doutor Juarez? O nosso objetivo aqui é justamente promover os fóruns, os debates, as palestras, para que possamos entender, ou pelo menos elucidar, aquilo que é importante realmente para a nossa cidade, que é a questão da construção de um novo presídio e reativação da PAC feminina, por exemplo. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu tenho certeza que nós iremos conseguir. Né? Vamos voltar para o retorno da PAC feminina. E o nosso foco hoje, como diz o Dr. Paulo, é a construção do presídio. Esse é o objetivo maior, é algo, como eu disse na minha fala anterior, que eu acalento desde que eu aqui cheguei.
E não foi ontem, só um instantinho, doutora, por gentileza. E não foi ontem. Eu estou completando 31 anos de Nova Lima, agora em maio. E eu fiquei 25 anos à frente da vara criminal. Quer dizer, o sonho que eu comecei sonhando lá atrás sozinho e depois envolvi tantas pessoas, já tem tempo. E nós vamos conseguir, se Deus quiser. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos em instantes. Não saia daí. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneco, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O Dr. Juarez está hoje no estúdio conosco, mas ele vai nos mostrar, lá no INESP, a grade que foi retirada do presídio que fica no centro de Nova Lima, na época de uma de suas reformas. Mostre-nos essa peça, Dr. Juarez. Pois não, doutora Vanessa, nós iremos apresentar agora para os nossos telespectadores mais um dos objetos que compõem o Centro de Memória do INESP. E como nós estamos falando em presídio, eu irei mostrar para vocês uma das grades que foram retiradas do estabelecimento aqui quando de uma das reformas. E isso vai mostrar como que o preso tenta sair daquele estabelecimento que não está cumprindo a sua função como o nosso presídio. O nosso presídio não está trabalhando na ressocialização do preso. Então veja aqui, doutora Vanessa, a primeira parte, essas barras de ferro mais grossas, essas foram as primeiras que tinham na grade original. As tentativas de fuga foram muito grandes e aí eles colocaram essa parte aqui, esses outros pedaços de ferro, na tentativa de evitar novas fugas. Também não surtiu o efeito necessário. Aí colocaram uma terceira grade, que é essa aqui, né, para tentar evitar a fuga de preso. O que nós estamos querendo mostrar com isso aqui, com esse levantamento, digamos, histórico? É necessário que o estabelecimento esteja adequado à recuperação do ser humano. Não é só colocando grade que nós vamos evitar que o elemento fuja. Nós temos que dar para ele condições de trabalho, condições de estudo, para que realmente aconteça aquilo que nós sempre pregamos: o homem saia melhor do que quando ele entrou. E na sequência, com a presença do Dr. Juarez aqui no estúdio conosco, voltamos ao senhor, Dr. Juarez.
Doutor Juarez, conte-nos sobre a interdição do presídio de Nova Lima. Pois não, doutor Vanessa. Isso vem demonstrar o quanto que nós estávamos preocupados com o presídio já de muito tempo. A situação sempre foi muito ruim no presídio. E eu tive o concurso gratuito, né, nos ajudou muito, o do engenheiro Enio Zanini. Nós pedimos ao doutor Enio que fizesse um levantamento da situação do presídio de Nova Lima. Esse processo está arquivado no fórum aqui. É algo lamentável. Ele conseguiu fotografar todo o espaço e nos mostrou que ali realmente era impossível que um ser humano ficasse durante algum tempo, né? Com base nisso, nós procuramos o prefeito de então e demonstramos para ele que a situação não podia continuar do jeito que estava. E volto, nós já falamos isso no bloco anterior, e com base nisso nós conseguimos, já que mudar o presídio ou construir um presídio depende do Estado a princípio, e depois nós provamos que isso não é uma verdade absoluta, nós conseguimos a construção da APAC, porque dependia mais da prefeitura, dependia mais da comunidade. Como nós pretendemos, né, doutor Paulo, agora na construção do presídio, contar com o apoio da prefeitura novamente e de toda a comunidade. Como nós construímos a APAC, algo diferenciado, que é reconhecido hoje nacional e internacionalmente, nós vamos construir, eu tenho certeza absoluta, né, que nós iremos construir um presídio também completamente diferente daquilo que existe hoje e daquilo que existe pelo país afora. Temos um engenheiro aqui para nos falar sobre essa construção, né? Onde seria a construção do nosso presídio, doutor? Olha, existem vários locais e que, na verdade, hoje, nenhuma população quer um presídio próximo, também não quer um cemitério próximo. Então, depois de estudos, na região da antiga estrada Nova Lima-Sabará, existem diversos terrenos propícios a esse tipo de construção. Ah, mas pode falar, é longe. Não. Vai ficar distante 4, 5 quilômetros do último bairro que existe, que é a Mina d'Água, a condição de fazer. E eu entendo que o momento atual da nossa cidade, da minha cidade, na cidade que eu moro, temos hoje um prefeito jovem que tem encarado vários desafios com galhardia, com bravura. Haja visto a pandemia, haja visto a enchente de Honório Bicalho, haja visto a Vossoroca da Alvorada, que são, principalmente essa Alvorada, que são problemas de mais de 30 anos. Eu acredito que ele vai estar à frente no comando dessa meta de retirar do centro da cidade um presídio indigno, desumano e considerado o pior presídio de Minas Gerais. Nova Lima, nós temos a melhor educação do estado, temos a saúde entre as melhores, então nós não temos uma cidade com uma infraestrutura moderna, cada dia melhor, então nós não podemos permitir essa situação. E ele, ao fazer a retirada desse presídio, no centro da cidade, ele vai ter condições de unir a Praça Coronel Aristides à Praça do Mineiro. Ele vai mudar o coração da cidade. Então, acredito que esse prefeito jovem vai querer encarar esse desafio e tem certeza que isso irá acontecer. Um desafio. Sim, né, para sim, o município. Sim. E o INESP está pronto a apontar caminhos, a discutir a questão, Sim, né? sim. Doutor Juarez, o senhor podia trazer para a gente algum caso pitoresco, porque o senhor foi delegado, o senhor foi o juiz por 25 anos, o juiz da Vara Criminal de Nova Lima, visitava o presídio, visitava a PAC, almoçava com os presos. O senhor pode nos contar algum caso que o senhor gostaria de pensar para a gente hoje aqui? Sim. Eu me lembro aqui de alguns casos interessantes. O primeiro
que inclusive é interessante hoje, com o passar do tempo, mas à época me preocupou tremendamente, porque quem conhece o presídio de Nova Lima sabe que ali a iluminação é artificial às 24 horas do dia. Nossa. Sabe que às vezes o ar chega a ser rarefeito. Essas duas situações foram apontadas pelo Dr. Enio Zanini no relatório que ele fez, no laudo que ele apresentou quando do início da interdição. Quando que foi a interdição, doutor Juarez? Olha, isso aí tem para mais de 15 anos. Sim. Porque, não, é fácil. A APAC fez 18 anos no ano passado. Demorou mais um para sua construção, 19 anos. Essa interdição foi anterior à construção da APAC. Sim. Então, há mais de 20 anos. E uma coisa me chamou a atenção. Um dia, na época, ainda era a Polícia Civil quem administrava o presídio, e o delegado me chamou que a situação estava difícil de ser sustentada. Por quê? À época, a Polícia Militar também funcionava ali, em cima, junto com a Delegacia de Polícia, né? E um oficial que passou por aqui, ele criou uma área de instrução para os seus militares em cima do presídio. Já existia a laje e ele criou. Mas para isso, ele teve que fechar a entrada de ar que existia ali por cima. Com isso, o que aconteceu, doutor Paulo? Apenas entrava ar no setor do presídio pelaquela grade da frente. A situação era lamentável. Eu fui lá, constatei aquilo, oficiei a prefeitura 1, 2, 3 vezes e, infelizmente, a resposta não vinha. Eu tive a ideia, então, de um dia convidar autoridades do Executivo e do Legislativo para me acompanharem até o presídio. Não disse para quê. E nós entramos no presídio. E eu estava de terno, né? Os outros não. E ali nós começamos a conversar naquele pátio interno, onde ficam as celas, né? E a situação foi, o calor foi chegando, as pessoas começaram a transpirar, inclusive eu, né? E daí a pouco uma das autoridades falou: doutor Juarez, o senhor nos chamou aqui para quê? Eu não, para nós conversarmos, para os senhores conhecerem essa situação. Mas nós não podemos conversar do lado de fora? Aqui está muito quente. Eu falei: pois é, nós estamos aqui há pouco mais de 15 minutos ou 10 minutos, né? E todo mundo já está sentindo muito calor. Agora imagine esse pessoal que aqui está 24 horas do dia, né? Aí as autoridades ligaram para mim: não, por que tem uma coisa depois? Não, porque eu já mandei 3 ofícios pedindo para retirar. Porque eu tinha falado com o oficial, falou: olha, não pode continuar essa obra aí, não pode fechar, ele está impedindo a entrada de ar. Eu falei: não, doutor, tudo bem, pode abrir, só que eu não tenho quem faça isso. Por isso eu oficiei a prefeitura, né? Então eu falei: olha, eu estou aqui pedindo aos senhores que, em respeito aos seres humanos que estão ligando, que façam. Não era uma obra difícil, era coisa fácil. Fizeram, doutor Juarez? Fizeram? Gente, depois daquele calor que todos sentiram, no mesmo dia, pedreiros chegaram, né, quebraram as paredes que haviam sido construídas e o ar voltou a circular. É lógico, de uma forma muito tímida, porque ali é muito ruim, tá? Mas isso foi um caso que me marcou. O outro, e muita gente talvez não se lembre disso, ali também as mulheres ficavam. O doutor Paulo deve lembrar-se disso. Nós tivemos mulheres cumprindo pena ali dentro junto com os homens, evidentemente que em celas separadas, mas dentro, digamos, do mesmo espaço. Eu me recordo de uma moça que lá passou, né, uma moça muito bonita, por sinal. Então ela foi presa junto com o namorado, o marido, sei lá, era o companheiro dela, né? E ali dentro, de vez em quando chegava para mim: olha, fulana lá brigou com o marido, né? E ela brigava e ela se despia. E provocava uma celeuma entre os presos terrível, né? E o marido passava o maior aperto lá dentro, porque se ele não falasse, se não voltasse às boas com ela, né, ele poderia sofrer algum tipo de agressão por parte dos outros presos. E foi um custo até que nós conseguimos mostrar para ela que isso não era algo que se fizesse, né? Que nós poderíamos, inclusive, provocar uma agressão ou, quem sabe, um atentado à vida do marido, do companheiro dele. Resolvemos. Esse foi o outro caso interessante. E nós tivemos também, uma época, um menor que aqui existia, que era terrível. Ele fazia de tudo, né? Ele chegava a chefiar
pessoas maiores, né? De idade já mais avançada. E um dia eu tive que recolher esse menor. Não tinha jeito, ele teve que ficar lá alguns dias recolhido. E é lógico, separado dos demais. Mas eu estou em casa, então me ligo no presídio do Juarez, rebelião aqui. Na mesma hora me veio à cabeça a figura do menor. Falei assim, fulano de tal, que ele já era conhecido de todo mundo, inclusive de mim. Falei, fulano de tal, doutor, está lá junto com os presos. E eu saí da minha casa, fui para o presídio e cheguei na primeira coisa. Falei, só converso com vocês depois que o menor estiver aqui ao meu lado. Eu imaginei, mas eu pensei comigo, se eles fizessem alguma coisa com esse menor. Né? Aquele impacto na minha reação, eles passaram o menor e nós pudemos conversar e resolvermos a situação. Esses 3 casos são casos assim, não são fáceis, mas de qualquer forma são fatos que marcaram a minha fizeram passagem. parte do dia a dia do presídio de Nova Lima. A questão da rebelião é uma coisa que a gente perguntou muito aqui no estúdio. A preocupação de haver uma rebelião, né? A Polícia Militar nos respondeu dizendo que há um monitoramento, lógico, tem todo um cuidado com isso, mas uma das frases do Dr. Pires que me deixou, que eu acho que se destaca nesse programa, é que a população não quer um presídio por perto. Nós temos um presídio no centro de Nova Lima e há lugar para construir um novo presídio, né? Temos aqui força-tarefa para isso, inclusive. Não é isso, doutor Juarez? Eu poderia só acrescentar um dado. Sim. Doutor Paulo, na sua modéstia, ele deixou de citar um fato aqui extremamente interessante. Uma determinada época eu fui consultado por um secretário de segurança, secretário de administração penitenciária, melhor dizendo, que era um desembargador aposentado, e ele me ligou, Juarez, eu quero construir aqui em Nova Lima um estabelecimento. Nós temos a verba, nós temos tudo para construir. E eu entrei em contato com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo nos ajudou, como sempre, nos ajudou muito. Ele foi o responsável por conseguir um terreno que não é este aqui, foi um terreno anterior, né? E eu me lembro que eu fui com ele ao local. Eu falei, doutor Paulo, mas esse lugar aqui é complicado para construir. Na minha modéstia opinião, né? Ele era o profissional. E ele virou para mim e falou, doutor Juarez, pode deixar que se fecharem isso aqui, essa obra eu entrego o terreno todinho terraplenado ou terraplanado, né? Terraplanado. Então veja a forma como o doutor Paulo colabora, como ele age em relação à cidade. Mas eu vou confidenciar a vocês que antes do início do programa ele disse o seguinte, doutor Paulo, né? Eu sou dessa cidade, nasci aqui, moro na casa onde nasci até hoje e valorizo quem vem de fora para fazer o que for de melhor aqui dentro de Nova Lima. Então esse é o cidadão que a gente tem dentro do INESP, esse é o cidadão que a gente quer por perto, para quê? Para poder progredir. Por mais que a gente esteja passando por uma pandemia, por um momento difícil, a gente tem uma luz no fundo do túnel e a gente está apresentando essa luz, né? Esse holofote, inclusive. Então, eu vou pedir licença a vocês e aos nossos convidados para irmos para mais um intervalo, é o último, viu? Estaremos aqui logo em seguida. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria,
clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Nosso ilustre convidado de hoje, o engenheiro Paulo Pires, é componente do INESP. Por isso ele tem um patrono, o Jeremy Bentham. Dr. Paulo Pires, apresente-nos o patrono da sua cadeira, que é a cadeira número 5. Sim. Coincidentemente, o senhor Jeremy Bentham nasceu em 1748 e viveu até 1832. Um renomado jurista inglês que morou uns tempos na Rússia, depois morou uns tempos na França, recebeu as maiores honrarias na França. Ele formou também em advocacia, tinha um belo de um escritório de advocacia, mas tinha um lado para a engenharia. E criou, já naquela época, um sistema panóptico, um sistema moderno de cadeia. Olha só. E que foi disseminado por aquela época toda. Então, ele trouxe um grande benefício. Não sei se hoje o sistema panóptico estaria adaptado às condições atuais, porque os nossos presos evoluíram muito em sabedoria, em esperteza e condições financeiras, etc, etc. E também as condições humanas de um presídio. Por exemplo, o presídio que nós imaginamos para a nossa cidade, ele tem que ter um auditório para os filhos, as filhas, as esposas das pessoas que estão ali presas. Não fique como agora. Você pode passar ali na porta do presídio, fica tudo lá no sol quente, na chuva. É uma coisa desumana. Hoje um presídio moderno começa pelo tratamento dos familiares. E isso dá uma condição um pouco mais de tranquilidade para quem está lá preso. O meu pessoal não está sofrendo tanto. Então tem várias situações, tem o trabalho no presídio. Então isso tudo nós já conversamos, já temos praticamente isso na reta final de apresentar. Se precisar amanhã, eu sou prefeito, eu quero levar isso em frente, qual que é o projeto que vocês me apresentam? Dentro de 15 dias nós conseguimos. Não um projeto padrão, que é um projeto padrão que eu conheço, que o Estado utiliza e que ele tem suas mazelas e seus defeitos. Nós queremos uma coisa diferente, porque Nova Lima é diferente. E a inspiração é o seu patrono? Aliás, eu queria até fazer uma pergunta para o Dr. Juarez. Dr. Juarez, como que vocês escolheram os patronos das pessoas, dos componentes do INESP? Porque cada um, pois é interessante isso, porque é por coincidência, ele vai nos responder. Mas eu te falo, todas as pessoas que eu entrevistei aqui, que têm um patrono, o patrono tem alguma coisa a ver com a pessoa. Por exemplo, essa questão da engenharia. Coincidentemente, o senhor estar ligado à engenharia e fazer parte do INESP, isso é muito curioso, Dr. Juarez. Conte-nos isso. Eu já disse essa frase aqui algumas vezes nas minhas participações. Coincidência não existe. Quando as pessoas querem algo de bom, o homem lá em cima, com todo respeito, o homem, né? Ele começa a articular. Sim. Né?
E nós, ao pensarmos nas pessoas que iriam integrar o INESP como patronos, evidentemente, nós buscamos os maiores juristas na área criminal, na área penal, né? E daí veio o Bentham. E é algo interessante, doutor Paulo Pires, o senhor comentou ainda há pouco, nós temos agora, muito recentemente, foi construído em Minas Gerais, não sei, parece-me que em Ribeirão das Neves, um prédio, um estabelecimento penal, né? E que se você olha de cima, é o Panóptico. Aqui, isso deve ter... Bem, não tem muito tempo que quem estava à frente da secretaria à época, hoje é o secretário de Segurança de Belo Horizonte, né? O Zeferino, que já esteve participando conosco. Pois é. E só um detalhe, durante o período em que eu estive em Portugal fazendo meu mestrado, eu tive a oportunidade de visitar um estabelecimento, embora Lisboa também tenha um sistema panóptico, eu visitei Coimbra, e lá eu entrei e conheci por dentro um estabelecimento no sistema panóptico. Então, e o Dr. Juarez está com um recorte de jornal de uma emissora muito famosa, que é a TV Banqueta, né, Dr. Juarez? E ela traz uma matéria que fala exatamente do nosso tema hoje aqui, que é o quê? Eu gostaria que o senhor nos apresentasse também, Dr. Juarez. É mais uma vez para dizer que coincidência não existe. Exatamente. Nós não planejamos nada, nós não discutimos nada, e esse é o jornal da semana passada agora. Doutora? E temos um dedo em riste aqui, ó. Acho que eu vou falar um detalhe aqui de uma música composta por Roberto Carlos. Essa música chama Pensamentos. Poucas pessoas conhecem essa música na sua essência. Lá numa frase ele fala: as aparentes coincidências têm motivos mais profundos. Então, na verdade, é um negócio seguinte, gerações e gerações, passa 200, 300 anos, sempre existe alguém com uma alma, com um espírito para fazer o bem a uma comunidade. Então aqui nós temos um exemplo, que é esse tal Dr. Juarez. Então a verdade é essa. Então nós temos, e que eu tenho certeza que há 200 anos na frente haverão pessoas também voltadas com esse espírito, como o de você, de estar aqui, como o Dr. Juarez, como o Fred, que cede esse espaço para o INESP. E o INESP é interessante, nós estamos lá, nós estamos pagando para fazer parte do INESP. É verdade. Que alguém pode falar assim, esse pessoal está ganhando dinheiro. Não, nós pagamos mensalidade. É verdade. Mas por quê? Nós temos um espírito voltado para a melhor condição do ser humano da nossa comunidade. Perfeito. Então foi assim que nós fomos para a PAC e trabalhamos lá final de semana, trabalhamos lá sábado, domingo e fugia lá de noite. E mais interessante, a primeira visita que eu fui lá, o Juarez me levou, eu fui almoçar junto com os internos. Gente, conheço toda ali. E muita gente eu conhecia, e eles falavam, Paulinho. E eu pensava assim, gente, vocês podem agarrar nós no pescoço aqui, mas nunca vi uma indisciplina lá na PAC, que coisa impressionante. Mas por quê? Porque é dado a eles uma condição de responsabilidade. A chave da coisa está com vocês aqui. Se vocês quiserem abrir e ir embora, vocês podem ir. E mais do que isso, é a confiança. Eu tenho como experiência ao longo da minha vida, né? Quando você confia numa pessoa, dificilmente essa pessoa te trai. Né? Pois dificilmente. E tem uma pessoa que foi importante nessa história de vocês, que é o padre João Marcelino, né?
Como é que foi a participação dele? Deixe-me, então, só concluir essa parte e entrar na nós já estamos passando para frente sem mostrar essa coincidência, né? Esse jornal agora foi o jornal da semana passada aqui da Banqueta, em que fala que presídio, abandonados à própria sorte. Eu só quero dizer que aqui a reportagem, ela retrata muito do que nós dissemos aqui, das mazelas existentes no presídio. Eu não vou entrar aqui na questão de tratamento do advogado com sim, profissional não, né? Porque, olha, nós conhecemos o doutor Luiz, esteve aqui conosco, um profissional altamente, o diretor do presídio, altamente preparado, um humanista, posso assim dizer. Conheço alguns dos agentes hoje policiais penais, sempre assim, um tratamento muito respeitoso. O que nós temos que ver é que, às vezes, o Estado não está em condições de oferecer condições para o trabalho desses profissionais ali. E, às vezes, acontece alguma coisa que incomoda as pessoas. Então, isso nós temos que examinar. Mas que o presídio realmente é ruim, é muito ruim. Não estou dizendo dos profissionais que lá estão. E o que o padre João Marcelino diria num momento como esse, vocês que acompanharam o padre João Marcelino? Se o padre João estivesse aqui, aliás, um homem santo que esteve entre nós, falaria assim com o doutor Juarez: doutor Juarez, está passando a hora de nós melhorar aquilo lá. E o padre? Ele falava nesses termos, um homem santo, um homem que visitava o presídio, um homem que tinha uma condição moral de autoridade perante eles, uma coisa assim, fora de série. E tem certeza que também estaria à frente de qualquer movimento e que, se Deus quiser, esse movimento vai ser seguido. Nós teremos nosso líder, prefeito João Marcelo, à frente de tudo isso, indiferente de qualquer matiz político. Nós vamos conseguir o nosso presídio, se Deus quiser. Eu gostaria de falar sobre o Padre João. O Padre João é uma pessoa que até hoje eu guardo a melhor imagem dele. O Padre João, até presidente do Conselho da Comunidade, ele foi, né? Tudo que eu precisava, eu ligava ao Padre João e falei: Padre João, eu estou nomeando o senhor para isso. Ele falou: doutor, o que é isso? Eu falei: Padre João, já nomeei, agora vamos conversar e vamos resolver. Até que um dia ele me deu troco, doutor Paulo. Ele me ligou e falou: doutor Juarez, hoje eu estou dando troco no senhor. Eu falei: o que é? O senhor está sendo nomeado conselheiro da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. E eu fui conselheira por determinação, entre aspas, do Padre João durante mais de 6 ou 7 anos aqui em Nova Lima. É realmente uma figura fantástica que nós não podemos nunca esquecer. Nós devemos muito a este homem que, como diz o doutor Paulo, foi um santo homem nessa Então que fique o tributo a ele aqui em nome do INESP, sem né? sombra de dúvida. Pois é, então, para encerrar o nosso programa, eu gostaria de ouvir dos dois, pela ordem, doutor Juarez e depois doutor Pires, qual que é a nossa saída para poder... Já falamos muito aqui sobre a construção e etc, mas o que mais vocês gostariam de salientar nesse momento no programa? Olha, nós construímos aqui, já foi objeto de comentário nosso aqui, a PAC Nova Lima já foi eleita o melhor estabelecimento prisional do Brasil pela CPI da Câmara Federal. E nós iremos, doutor Paulo, com certeza construir aqui um presídio que irá no mesmo sentido, porque nós não queremos aqui simplesmente colocar alguém atrás das grades. Nós queremos transformar esse homem. Então lá nós teremos estudo, nós teremos trabalho desde o início, haverá um respeito mútuo, como diz o doutor Paulo, com a família e com o preso, para que possamos exigir dessas pessoas o mesmo respeito para com a comunidade nova. E o seu recado, doutor Pires? Doutora Vanessa, eu acredito que o momento atual da nossa cidade exige desafios importantes para a melhoria da nossa comunidade. Eu moro a 500 metros desse presídio. Eu não estou falando
em causa própria. Eu estou falando quando há uma rebelião para a cidade, que simplesmente interrompe tráfego. Então, é um pavor que existe nas escolas, nas crianças. E nós vivemos um momento de desafios e parece que nós acertamos a mão com a autoridade que nós temos, que ela, vamos dizer o seguinte, ela aceita desafio. Então, eu acredito em homens como o prefeito, como o doutor Juarez, como os juízes da cidade, como o coronel que aqui está, que agora a meta, a Polícia Militar vai construir um quartel definitivo, o projeto está na reta final. Então, o Corpo Bombeiro já tem um local na cidade, então a delegacia já tem um local para ir. Então, nós acreditamos que nós teremos dias melhores, e melhores condições, e nós não vamos dever nada a cidade nenhuma, porque hoje nós temos vergonha de falar ali o nosso presente. Então, doutor Juarez e doutor Paulo Pires, como nós dissemos a vocês, estamos completando 1 ano de programa, né? O Inesp, o Irradiador de Ideias, vai todos os meses na telinha aí para você, chega à sua casa falando sobre o sistema prisional e o sistema penitenciário aqui em Nova Lima. E justamente nesse final eu lembrei do primeiro programa. No primeiro programa, o doutor Juarez falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: a pessoa que cumpre pena, não existe pena de morte no Brasil. Então a pessoa que cumpre pena, ela vai voltar para o seio da sociedade. Então o objetivo nosso, com todas essas entrevistas, com todos os estudos acadêmicos que trouxemos para vocês aqui, foi justamente para mostrar que nós precisamos voltar a estudar o tema, porque só pelo caminho do estudo, como já dizia César Beccaria, a educação é realmente o caminho. Chegamos ao final de nossa edição de aniversário do Inesp, o Irradiador de Ideias. Obrigada por sua audiência. Faça um contato conosco pelo telefone que aparece aí na sua telinha. E que este novo ciclo de vida do programa seja marcado pela sua presença, telespectador, na luta por melhorias em nossa cidade, por intermédio de um sistema prisional digno e humano. Aguardo vocês para o próximo programa. Até lá!